Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Obrigado pela sua companhia. Nesta aula, vamos tratar do Midrash e da lei. Como a interpretação da lei foi feita através do tempo pelos Midrashins. Espero que vocês acompanhem atentamente. Obrigado por estar mais uma vez junto comigo e virtualmente junto com todos os outros colegas. O tema da nossa aula hoje é o Midrash e a lei. Midrash é visto como, ou definido como um método de interpretação das Escrituras. É uma forma de interpretar as Escrituras que tem liberdade de reaplicar essa Escritura em um novo contexto. E muitos creem que, além de ser um método de interpretação da Escritura, é uma maneira de se relacionar com o autor dessa Escritura. É no relacionamento íntimo com Deus, portanto, que nasce a inspiração para o Midrash. Vamos ver alguns detalhes desse Midrash. A trajetória histórica do Midrash remonta, segundo a tradição judaica, a Moisés, sempre ao grande profeta, ao grande homem do povo de Israel. Moisés, no Monte Sinai, tem então a primeira recepção do Midrash, que Moisés delegou, passou posteriormente a Josué, Josué aos anciãos do povo de Deus, os anciãos aos profetas e os profetas finalmente à grande assembleia. A grande assembleia é vista aqui como como pertencendo à época de Esdras, que formou então o que viria a ser a grande sinagoga, daí a grande assembleia. Essa grande assembleia é entendida também como os rabinos intérpretes da Escritura espalhados por todo o planeta naquela época, por todo o mundo conhecido de então. E o Midrash, passado desta forma, de mão em mão, de ouvidos em ouvido, serviu para formar uma consciência de um povo e nutrir a fé desse povo ao longo da história. O Midrash era e é a interpretação das Escrituras para aquelas pessoas na época que não tinham acesso à língua, por exemplo. Podemos fazer uma menção aqui do fato de que Esdras vai ler a Escritura em hebraico e vai explicá-la em aramaico, isto é, a língua literária e a língua do povo. Essa palavra é usada, Midrash, é usada por duas vezes no Antigo Testamento, num período bem posterior da literatura bíblica, que compreende os livros das crônicas, e não segunda ou primeira crônicas. Lembre-se sempre, eu insisto nisso com meus alunos e minhas alunas, que falem primeiro livro das crônicas e segundo livro das crônicas. As duas ocorrências das palavras, portanto, estão no segundo livro das crônicas. Podemos ler aqui o resto dos atos de Abiá, seus feitos e seus atos estão escritos no comentário, isso é, no Midrash do vidente Ido. E a pergunta, isso não está escrito no comentário do livro dos reis? Uma pergunta que se faz, e a palavra comentário aqui é Midrash. Então, a palavra deriva de duas ocorrências no Antigo Testamento. Nós já estudamos e mencionamos a Septuaginta, e vocês devem ter estudado em outras disciplinas, muito provavelmente na introdução à Bíblia, a Septuaginta. Septuaginta é uma tradução grega
do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, porções em aramaico também, e os judeus de Alexandria, diz a lenda, diz a história, traduziram a escritura do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Porém, nessa tradução, foram acrescentados comentários, observações, foram feitas mudanças. Por isso, muitos consideram a Septuaginta como um midrash, isso é, um comentário à escritura hebraica. E para nós cristãos, nós podemos considerar também boa parte do Novo Testamento como um midrash do Antigo. Quando o Novo Testamento usa os textos de Isaías, por exemplo, sobre o servo sofredor, sobre a promessa de um menino, ou qualquer outro texto profético do Antigo Testamento, o Novo Testamento reinterpreta essa escritura à luz da fé do Cristo ressurreto. Então, podemos considerar uma interpretação, um comentário ao Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento seria, em certa medida, um midrash, ou um tipo de midrash do Antigo Testamento. Em que consiste, então, essa literatura midráshtica? A literatura midráshtica consiste de diversos elementos. Os principais que destacamos são os temas específicos. Os rabinos escolhiam temas específicos para fazer os seus comentários, para fazer a sua interpretação. A formação do homem, por exemplo, é um desses temas específicos, a sua criação, a forma com que foi criado, as duas narrativas da criação, não apenas do homem, mas de todo o universo, servem de tema para desenvolver um determinado comentário, uma determinada explicação àquele tema. De outra forma, também nós temos um livro da Bíblia especificamente, um ou outro escolhido a critério do intérprete, para fazer os comentários. Isso chama-se Gênesis Rabá, Êxodo Rabá, isso é, são textos de Midrash em que os rabinos fazem comentários de livros específicos. Também encontramos conjuntos de livros da Bíblia recebendo comentários, recebendo interpretações, que são, por exemplo, o conjunto do Pentateuco, chamado de Midrash Rabá, que engloba os 5 primeiros livros de Moisés. É uma obra de maior fôlego, maior volume, mas que serve ao propósito de se explicar esse conjunto de livros. Não seria exatamente como os nossos modernos comentários bíblicos, mas seria mais como um comentário levando-se em conta a situação cotidiana do texto, mas muito mais a situação cotidiana do intérprete. Isso não significa e não passa por exegese, passa por hermenêutica apenas. Qual é o espírito do Midrash? Isso é, qual é a sua motivação e qual é a sua pretensão? Uma das coisas bacanas que eu li sobre o Midrash é que o Midrash é audacioso. Ele propõe interpretações para textos bíblicos audaciosas, que muitas vezes nos deixam assim bastante surpresos como eles são interpretados. Por exemplo, a letra que começa a Bíblia hebraica é a segunda letra do alfabeto hebraico. A primeira letra é o Aleph e a segunda letra é o Beit. E o rabino pergunta, por que a Torá não começa com o Aleph, que seria natural, mas começa com o Beit? É porque o Beit, na sua forma, está virado para dentro. Daqui para trás
não há nada que Deus tenha revelado ao homem. A história da revelação começa daqui para frente. Então eles chegam a esse tipo de refinamento de que cada letra, cada palavra não está escrita ali por acaso, mas tem um propósito claro. Assim, a audácia de interpretar por que a Torá não começa com Aleph, primeira letra do alfabeto, e começa então com a segunda letra. Então isso mostra uma audácia, e muito mais porque é um processo de revelação. Esses comentários, esses midrash, ou os midrashim no plural, são acréscimos à revelação que vai de geração em geração sendo acrescido. E também tem o espírito da responsabilidade para com o povo que é depositário dessa escritura. Isto é, os rabinos, os eruditos, os intérpretes, se sentem responsáveis por dar a correta interpretação da lei, das escrituras, das passagens, dos assuntos para o povo de Deus. Então, isso é muito interessante se tomarmos como lição para as nossas pregações, que nós temos que alimentar do púlpito, nos estudos bíblicos, nas células, nos pequenos grupos, no aconselhamento, alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus. É um belo exemplo. E esse é o espírito do Midrash, a responsabilidade de cuidar do povo que Deus entregou sobre os nossos cuidados. A atualização da Torá é uma outra força do Midrash. Porque a palavra, muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, reclamam que não entendem muito bem o Antigo Testamento. Para os rabinos, isso também é um fato. Por isso, essa dedicação, esse trabalho dedicado de interpretar, de comentar, de descobrir novos significados e atualizar a força da Torá para os dias em que eles viveram, estão vivendo ou viverão. É a motivação de querer compreender a profundidade da palavra revelada. Não se contentar com frases prontas, com interpretações prontas, com dogmas passados, mas descobrir na intimidade com o texto o que Deus tem a manifestar, a revelar para a compreensão daquele momento, naquela ocasião. Nos lembremos que a história do povo judeu é uma história de muitas crises, e como também a história da humanidade, e requer estas crises, sempre requereram e requerem e requererão uma postura de responsabilidade na sua atualização. A Torá é perene, permanente, e a sua interpretação deve ser circunstancial, local para aquele e temporal, no sentido de atender às necessidades do povo que vive aquele momento. Finalmente, a atualização se sente o dever, na atualização se sente o dever da comunidade. O povo de Israel, povo judeu, se considera depositário da revelação divina. Portanto, eles assumem a palavra de Deus como a sua palavra, como a palavra que motiva, que nutre, que forma, que instrui, que ensina. E como depositários dessa escritura, eles têm todo o cuidado de preservá-la e transmiti-la para gerações posteriores. Eu acho isso um belíssimo exemplo para nós cristãos, que muitas vezes lidamos com as palavras de Jesus, as palavras do Novo Testamento, de forma até leviana, para não dizer, de forma superficial, para não dizer leviana. E não cuidamos com o estudo, com a preservação, com a transmissão cuidadosa dessas palavras. A Torá
Portanto, e o seu comentário, o Midrash, nos servem de exemplo e de testemunho de quanto nós ainda devemos trabalhar para compreender a profundidade das palavras de Deus no Antigo e no Novo Testamento para a nossa situação. Espero que você tenha a mesma audácia e o mesmo ímpeto que os midrashins, que os homens e mulheres que preservaram a palavra de Deus e transmitem essa palavra de geração em geração. Obrigado e até a próxima.